A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 6. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Os discípulos aguardavam ansiosamente a vinda do reino. Para nós, a morte e a ressurreição de Jesus significam que o reino já está ao nosso alcance. Eis que o reino de Deus está entre vocês. Já está presente através do ministério de ensino e cura de Jesus Cristo. Onde quer que damos ou recebemos amor verdadeiro, bondade, gentileza, compaixão, generosidade, experimentamos o reino de Deus. O texto principal nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. O resumo da lição nos diz assim: a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Os objetivos da lição é mostrar o que é o reino de Deus, saber o que não é o reino de Deus e compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. O texto bíblico base dessa aula é Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 25. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: o que é o reino de Deus? Subtópico 1: a simplicidade do evangelho do reino. Os judeus esperavam que alguém fosse enviado de Deus, que trouxesse o reino de Deus nesta terra, o Messias. Jesus é para nós o Messias que veio entre nós. Mas, como ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, mas um reino do Espírito. A expressão que nosso Senhor aqui usa descreve exatamente o início do seu reino espiritual. Começou em uma manjedoura em Belém, sem o conhecimento dos grandes, dos ricos e dos sábios. Apareceu de repente no templo de Jerusalém, e ninguém além de Simeão e Ana reconheceram seu rei. Foi recebido 30 anos depois por ninguém, exceto alguns pescadores e publicanos na Galiléia. Os governantes e fariseus não tinham olhos para vê-lo. O rei veio para o seu próprio povo e o seu próprio povo não o recebeu. Todo esse tempo os judeus declararam estar esperando pelo reino, mas eles estavam olhando na direção errada. Eles estavam esperando por sinais que ele não tinha mandado para esperar. O reino de Deus estava no meio deles. No entanto, eles não podiam vê-lo. Todos nós podemos participar deste reino, vivendo como Jesus nos ensinou, vivendo uma vida verdadeiramente cristã. Sua ajuda está continuamente presente em nossa jornada de fé. Subtópico 2: a miserável condição dos fariseus. O reino de Jesus não é deste mundo. Os fariseus então estão se perguntando quando ele virá. Não entendem que o reino de Deus está dentro. Não é um reino terrestre, mas um reino do coração, onde a verdade e a justiça e a paz reinam. Para viver no reino, devemos manter o ensino de Jesus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo ficará bem. Isso não quer dizer que passaremos a vida sem dor ou dificuldades, mas passamos a vida com Ele ao nosso lado para nos guiar e nos proteger e nos ajudar em nosso caminho. Jesus queria ensiná-los sobre a natureza de sua vinda. Aqui, não o momento. Os discípulos reconheceram
com clareza cristalina que quando Jesus falou do reino de Deus, ele falou em tempos de governo real, em uma entidade estruturada e organizada como a própria autoridade de Deus por trás dele. Certos governantes que ouviram a mensagem de Cristo reconheceram as implicações políticas e viram suas palavras como uma ameaça ao seu próprio poder. Isso se tornou um fator na eventual crucificação de Cristo. Para Jesus e seus discípulos, o termo Reino de Deus significava um governo que seria estabelecido na terra. Eles anteciparam que sua chegada seria nada menos do que uma mudança esmagadora na ordem mundial. Ao ensinar a mensagem deste reino, Jesus estava simplesmente estendendo o tema central do Antigo Testamento. Os profetas hebreus haviam enfatizado anteriormente a realidade deste reino. Subtópico 3, o agora e o porvir do reino de Deus. A pergunta dos fariseus presume que o reino de Deus ainda está por vir e será visível como um reino terrestre. Jesus responde que o reino já está presente, mas é invisível. O reino de Deus está entre vocês, ele diz. Uma tradução alternativa diz que o reino de Deus está dentro de vocês. Conversando com seus discípulos, Jesus os encoraja a não se empolgar ou menos estar muito curiosos sobre os tempos finais e a segunda vinda do Filho do Homem. Em vez disso, deixe-os concentrar-se aqui e agora e refletir sobre o próprio ensinamento de Jesus, que o Filho do Homem deve primeiro suportar muito sofrimento e ser rejeitado por essa geração. Isso eles logo verão agir em Jerusalém. Pense, o reino de Deus é dos humildes. Ponto importante, que venhamos a desejar somente o reino. Tópico 2, o que não é o reino de Deus. Subtópico 1, não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. O que é a lei da liberdade? Infelizmente, a tendência moderna das mídias sociais tem seduzido pastores a falar sobre novas revelações. O que vemos hoje já ocorreu no passado, só que talvez com menos sofisticação. Na realidade, não há nova revelação. Pode ser novo para alguém encontrar isso pela primeira vez, mas não é novo. Paulo exorta os romanos a não julgar os outros sobre o que comem. Era uma questão importante naquele dia, muito mais do que porque os judeus eram proibidos de comer qualquer coisa que fosse oferecida aos ídolos. Mas Paulo ensina que nada que Deus fez é impuro e, portanto, adequado para o consumo. Na verdade, essas foram as palavras de Jesus para Pedro em uma visão. Não chame nada de impuro que Deus tenha feito limpo. Na igreja de Roma havia gentios e judeus adorando juntos. Muitos deles, a maioria judeus, se recusaram a comer comida oferecida aos ídolos, que era vendida no mercado. Outros não tinham problema com isso. Na verdade, Deus também não tem. Paulo ensinou que devemos nos tornar espiritualmente maduros e se houver algo com o qual não concordamos, o Senhor deixará claro para nós. A questão aqui é que não devemos fazer um irmão ou irmã que é fraco na fé cair por causa do nosso conhecimento sem amor, que tem inchado muitos pregadores. Portanto, que nossos ensinamentos doutrinários se concentrem nas coisas que fazem a vida justa, a convivência pacífica com todos, aos povos e a uma alegria inexprimível que flui do Espírito Santo. Subtópico 2, o reino não deve sofrer. Jamais torne imprescindível o que é supérfluo. A questão para Paulo era que os dois grupos estavam julgando sobre seus hábitos alimentares e ele queria que eles parassem com aquilo. Os judeus seguiam sua tradição e os gentios desfrutavam a sua liberdade.
Para os judeus era uma questão de consciência. Comer carne oferecida a ídolos mortos era uma afronta a Deus vivo, ao Deus vivo. Mas para os gentios, o sangue de Jesus era uma passagem para a liberdade dos regulamentos. Tecnicamente, os gentios estavam corretos. No entanto, Paulo deu aos judeus alguma graça. Se eles não quisessem comer comida oferecida aos ídolos, não faria sentido forçá-los a violar suas consciências. Portanto, a lei da liberdade é uma liberdade de consciência. Os cristãos não deveriam julgar uns aos outros em tais assuntos. Nos versos 13 ao 23, Paulo muda a lei da liberdade para a lei do amor, uma extensão da primeira lei. Portanto, ele diz no verso 13, vamos parar de julgar uns aos outros. E por quê? Porque Deus é o juiz de todos e todos terão que dar conta a Deus por isso mesmo. Esses versos não frequentemente usados para desculpar o pecado, mas essa não era a intenção de Paulo. Ele estava dizendo isso apenas dentro do contexto de julgar uns aos outros em uma questão de consciência. Em assuntos onde as linhas do pecado são claramente desenhadas, a expectativa é que um cristão se abstenha do pecado e honre a Deus. Mas a lei do amor é sobre não fazer seu irmão tropeçar em regras e regulamentos desnecessário. O assunto vai além da comida, da bebida. O contexto histórico é sobre comida e bebida oferecida a ídolos, mas a tarefa para nós hoje é determinar como a escritura é aplicada ao nosso contexto histórico. É por isso que Paulo adiciona no versículo 17 a 19. Pois o reino de Deus não é uma questão de comer e beber, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para que serve a Cristo. Desta forma, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, vamos buscar o que leva à paz e à edificação mútua. Subtópico 3. O que importa é o reino. A lei do amor, como a lei da liberdade, vai além da questão da comida e da bebida daquele dia. Por quê? Porque o reino de Deus é uma questão de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não há justiça, paz ou alegria em fazer algo que faça com que um irmão ou uma irmã pense mal de você. No nosso tempo, temos essa atitude irreverente de que os outros deveriam apenas engolir e viver e deixar viver. Mas essa não é a atitude adequada. Não é o espírito do texto, nem representa o Espírito de Deus. Pois quem serve a Cristo dessa forma, em paz, justiça e alegria, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Servir Cristo significa buscar paz em todas as circunstâncias das vidas. Significa buscar a justiça de Deus em todas as questões. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, vamos buscar o que leva à paz e à edificação mútua. Se todos os que afirmam seguir Jesus viverem pela lei do amor, viver pacificamente uns com os outros e edificar uns aos outros no Espírito, mais do que perseguir nossa própria felicidade, então veríamos verdadeiramente uma reforma em nossas vidas e na cultura ao nosso redor. Pense, o reino acolhe as pessoas. Ponto importante, a unidade do reino é bem diferente da padronização dos homens. Tópico 3, vivendo o reino. Subtópico 1, os superapóstolos e o império da morte. Nesse tópico aqui, o reino de Deus é tranquilo, ele é discreto, não é um grande show, ele é simples. Uma maneira de entendê-la é como uma sociedade livre de denominação na qual as pessoas são liberadas para se tornarem o que Deus quer que elas sejam. Aqui nesse tópico, Paulo está sendo acusado. Então ele diz, peço que não domine ninguém, mas respeite a liberdade de todos para serem eles mesmos. A primeira acusação que fizeram foi que Paulo
não era um bom orador. A retórica era uma arte no mundo antigo. As pessoas eram treinadas na arte de falar em público e aqueles que se destacavam eram as estrelas do rock da sua época. Esses oradores eloquentes comandavam grandes multidões e enormes pagamentos, eles recebiam muito dinheiro. Assim como habilidade musical ou habilidade atlética faria de alguém uma superestrela comerciável na nossa época, na época de Paulo, era a capacidade de falar em público. Evidentemente, os oponentes de Paulo eram oradores treinados classicamente e Paulo não era. Paulo está dizendo, vocês podem ter sido melhor treinados como oradores, mas eu sei do que estou falando e conheço Jesus. Todo o estilo do mundo não pode compensar a substância. É tudo sobre conhecer Jesus. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo diz claramente que tem direito ao apoio financeiro das igrejas. Aqueles que pregam o evangelho ganham a vida pelo evangelho, ele escreveu. E ainda assim, ele optou por abrir mão desse direito com os corintianos e não recebeu o apoio deles. Ou ele trabalhava para se sustentar, ele era um fabricante de barracas, ou trabalhava com couro, ou recebeu apoio de outras igrejas para que ele pudesse pregar o evangelho a eles gratuitamente. Seus oponentes estavam dizendo que ele não tinha nenhum valor, porque ele não recebia nada, ele sofria, ele era um duro. Então, do que valia aquele evangelho que ele estava pregando? Paulo não havia cobrado nada. Se Paulo fosse um apóstolo real, ele teria cobrado. O fato de que ele tinha pregado de graça simplesmente indicou que ele sabia que sua mensagem não valia nada. Os superapóstolos estavam se vangloriando de que eles não eram um negócio, que ele não era um negócio real e provou isso sendo pago. Mas Paulo se gaba de que, embora tenha o direito de ser pago, ele estava fazendo isso de graça por amor e preocupação com os coríntios, puxando o tapete para fora de seus adversários. A preocupação de Paulo é que os coríntios estejam sendo desviados de sua sincera e pura devoção a Cristo, que eles estão aceitando um Jesus diferente, um Espírito diferente, um Evangelho diferente. Isso é muito sério. Os adversários de Paulo em Corinto, sabemos que eles eram judeus e estavam proclamando uma mensagem que soava cristã, mas não era. Sabemos que eles se gabavam de suas qualificações e menosprezavam Paulo. Mas o mais importante, sabemos que eles estavam levando as pessoas a se desviarem de Jesus. E foi isso que motivou esta carta apaixonada de Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo era com a relação deles com Jesus. Subtópico 2, o verdadeiro caráter do reino. Esta é a tensão de todos os cristãos, esperar que Deus intervenha e traga um mundo melhor e ao mesmo tempo trabalhar e agir sabendo que tudo depende de nós. O Senhor está sempre nos avisando para não nos distrair com assustadores revelações e profetas que afirmam revelações privadas sobre o fim do mundo. É o nosso mundo e temos que moldá-lo e cuidar dele com paciência e coragem. Temos que procurar muitas vezes para ver o reino de Deus e suas qualidades. Não podemos notar imediatamente entre o bairro, comunidade ou família as coisas do reino de Deus. Onde quer que encontremos as qualidades das beatitudes ou as qualidades do amor sincero, lá encontramos o reino de Deus. Subtópico 3, o poder do reino. O reino de Deus significa a presença, o amor e a bondade de Deus. Como é que eu vivencio na minha vida hoje? Estou permitindo que Deus me assuma cada vez mais? É assim que o reino de Deus vem florescer em nossos corações. Muitas vezes olhamos para o extraordinário, para a garantia de que Deus está em nossa situação atual. No entanto, Deus é mais frequentemente encontrado no silêncio.
em resistência tranquila, alegria tranquila, bondade tranquila e bondade, pura bondade. A Bíblia é extremamente clara sobre o fato de que o reino de Deus começou com a primeira vinda do rei. O reino de Deus ainda está entre nós. Homens e mulheres, meninos e meninas estão sendo salvos por Deus e colocados em seu reino. Pense, os arrogantes não podem ser representantes do reino. Ponto importante, hein? O reino de Deus muda o mundo. Para concluir, o que significa para nós o reino de Deus esteja entre nós e não o reino deste mundo? Não depende nem é dificultado por nada político, não depende nem qualquer expressão do poder governamental pode, em última análise, impedir esse reino. Deus traz seu reino e cristãos e o evangelho e o reino de Deus vão à tona, às vezes em países onde são perseguidos, às vezes em países onde não são tolerados, às vezes em sociedades que estão em ascensão, às vezes em sociedades que estão em declínio. Nós, ao longo dos últimos anos, dos últimos 2000 anos, estivemos em todas as circunstâncias externas concebíveis e o reino de Deus foi adiante. Chegamos ao final dessa aula, a lição 6. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.